Começa agora pela Rádio Alquimia, o programa Feng Shui para todos, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Caringi. Boa noite, internautas. Entramos no outono. É um tempo de mais um friozinho, não muito, mas existe o friozinho. E é a maneira que nós vamos encontrar para estar conosco um pouquinho mais. Porque é outono. Começa o caminho para a introspecção. Hoje eu vou falar sobre como as soluções que como você pode transmitir uma boa imagem para os vizinhos no Feng Shui. Se você quiser fazer perguntas, os nossos contatos: alquimiaradioweb@gmail.com, Rádio Alquimia, temos a fanpage, tem o grupo da Rádio Alquimia. Você também pode mandar para os eventos profissionais 2010 @gmail.com. Tem meu celular 971869710. Entra no Facebook, se você tiver Facebook, e manda alguma pergunta que você quiser fazer a respeito do Feng Shui. Você sabe qual é a imagem que a sua casa projeta para a vizinhança? Porque a maneira que ela é a maneira como os vizinhos vão tratar você. Ser bem tratado pelos outros é um fator essencial para a alegria. Quando os seus vizinhos eles pintam, principalmente você que mora em casa, né? Apartamento tem que ser um consenso, todos fazerem juntos. Quando você pinta a porta da frente de verde claro e você coloca assim um capacho falado bem-vindo, o que você interpreta dessas pessoas, que são pessoas amistosas, acessíveis? Aí essas pessoas acabam se entrosando com todas as pessoas, todos os vizinhos. Ok? Então, a vizinhança, ela acaba sendo uma extensão da sua casa. Por isso que é importante você pensar na mensagem que você está transmitindo no exterior do seu lar, no exterior da sua casa. As pessoas que moram muito tempo num bairro, num certo local, aí acabam até se conhecendo. Eu dou exemplo, os meus pais, a vizinhança, conhece todo mundo sabe relativamente da vida do outro e ninguém interfere. Então, quando a pessoa está na rua, acaba se cumprimentando. Até eu que não moro mais por lá, eles me conhecem, cumprimentam, então você tem um bom relacionamento. Eu recebi algumas perguntas de alguns do grupo, né? E eu vou responder e vou acrescentando algumas coisas. O que pode promover a camaradagem entre os vizinhos? A presença de calçadas ou caminhos entre as casas dos vizinhos. Se você mora num condomínio e tem condições disso, então isso vai ajudar nesse bom relacionamento com as pessoas. A essência da vizinhança é o conceito de ligação ou de relação, né? Que seria o conceito do tal.
por mais que essa ideia pareça uma coisa simplista, o fato é que ninguém vive feliz sem ter vínculos com algumas pessoas, com a comunidade, com algumas pessoas próximas. A verdade é que nossa vida mudaria por completo se não fosse a rede de ligação, as ligações que nos cercam. As pessoas que estão no Facebook têm essa ligação. Se elas não tivessem a ligação, hoje em dia elas não saberiam como viver mais intensamente. Conhecer pessoas do mundo inteiro. No nível mais profundo, romper essas ligações com a vizinhança, com as pessoas, equivale a nadar contra a corrente da vida. O bairro assim de infância, principalmente o bairro onde eu morei, deixou algumas lembranças de alguns relacionamentos, de alguns benefícios, porque as vizinhas eram as amigas. Hoje, os casas que os meus pais moram era a casa de uma amiga. Então, a rua acaba tendo várias coisas. Existia um bar onde na época era o seu Inácio que tomava conta. Então, era o barzinho onde a gente ia lá, comprava pirulito, doce, né? Então, assim, todo mundo conhecia todo mundo ali na rua. A vida era estável, era acolhedora, porque assim, todos nós conhecíamos, os vizinhos conhecíamos outros. Eu tinha uma amiga que morava do outro lado da rua, no outro quarteirão. E aí as coisas iam se encaminhando, né? E hoje eu moro num local, num prédio, que eu digo para você que eu moro muito tempo nesse prédio, mas a gente não tem oportunidade de conhecer todas as pessoas, a não ser quando você encontra no elevador, esbarra lá fora, indo para a padaria, indo para o supermercado que é perto, a não ser quando tem uma reunião de condomínio. Então, quando não houver a calçada no seu bairro, tome um pedaço do seu quintal da frente e faz uma via para o trânsito dos pedestres ou num local de encontro. Tira um pouco da grama, substitui por algumas pedras, faz um pavimento ali para você poder ter esse seu caminho. Você pode colocar um banco no quintal da frente, ou mesmo uma prancha de madeira sobre 2 tocos de árvore, mostrando às pessoas do bairro que você gostaria de vê-las, ocupando espaço ali da frente da casa, livre. Tem um local lá na Vila Mariana, uma casa, que é uma casa também, né, um uso terapêutico, mas eles colocaram bem na frente da casa um banco. E as pessoas sempre estão, algumas pessoas sentando lá, param. E hoje foi uma coisa interessante. Eu tive que ir peguei o metrô Clínicas e passei por aquele túnel que eles têm, né? E tem vários bancos lá no meio dessa passarela subterrânea. Eu fiquei me perguntando, nossa gente, por que as pessoas ficam sentadas ali, né? Então as pessoas sentam e ficam. Umas porque estão cansadas, outras acabam conversando uma com as outras porque estão esperando alguma coisa ou esperando algum horário, mas elas ficam por ali. Eu nunca pensei que aquele espaço, aquele corredor, tivesse tanto movimento até de as pessoas estarem sentadas ali. Você também pode criar pequenos lugares para os encontros e conversas, por exemplo. Uma mesa em frente à casa com tomates tirados da horta, se você tiver alguma horta, alguma coisa, um buquê de flores colocado ali
para quem quiser levar. Hoje em dia, na cidade grande, não é fácil você fazer essas coisas, porque nós vivemos com as grades altas, como se fôssemos prisioneiros. Então, a maneira de você pode convidar as pessoas para sua casa, a participar da sua casa, participar se você tem um pomar ainda, um quintal grande, alguma coisa para conversar, a interação. Hoje em dia é mais fácil assim do que às vezes passar, como antigamente você passa, era tudo mais aberto, você poder ter o contato com as pessoas. Onde a gente chega à conclusão que os tempos modernos nos fizeram ficar mais presos, enjaulados. E essas jaulas acabam deixando a nossa família, mais isolado das outras pessoas ao entorno. Mas isso não impede de você pintar o seu portão da frente em cores que sejam mais atrativas, que mostrem que você é uma pessoa amistosa, amigável, ok? Uma outra pergunta: de que modo a cerca do seu terreno pode reforçar a sua individualidade? Então, entre uma casa e outra aqui na cidade são muros, né? Até hoje eu fui ver uma casa, saí do metrô, onde estava o carro, tinha uma casa para vender. Eu fui ver, deixa eu ver o tamanho dessa casa. Uma casa interessante, ela parece enorme, mas a distribuição dela é diferente. É grande e não é. E as pessoas ficam realmente isoladas, presas em alguns lugares. Então, na medida que a gente define claramente os nossos limites, são esses muros, essas cercas. Algum tempo, quando eu estava procurando uma casa para comprar, os corretores eles sempre perguntam, né? Eu estou procurando, né? O que eu quero? Quais são os meus requisitos? Aí eu falo, né, que eu quero uma casa onde eu posso me sentir à vontade, que eu possa fazer tudo o que eu quero, não preciso ser vista pelos vizinhos. Eu quero uma casa que eu possa utilizar para os meus trabalhos, sem ninguém impor regras, eu que estaria impondo as regras. É se sentir livre. Quando você mora num prédio, você não é tão livre assim, porque não é tudo que você pode fazer. E na casa você tem mais essa autonomia para você. E como cercar a sua casa, impor limites na sua propriedade. Então isso acaba estimulando um sentido de liberdade para você dentro daquele local. Eu moro em apartamento, então alguns vizinhos, algumas pessoas acabam ficando obcecados pelo som de passos. Porque você, quando tira o tapete, você ouve. Eu moro no primeiro andar, então eu ouço do segundo andar. Do segundo andar eu sei que ele tem uma criança e que no fim de semana, não sei, acho que jogam bola, alguma coisa fazem, que aí você ouve mais coisas caindo, você ouve muito mais barulhos do que durante a semana. Então, existem regras no condomínio que dão a razão para os moradores, porque é o silêncio, é tudo em volta. Então, acaba parecendo que você não tem a privacidade. Os seus ouvidos ouvem a casa dos outros.
né? E então são esses aparelhos, os tetos, que demarcam esta divisão. Numa casa num campo, vão ser as cercas. Que tipo de cerca você vai colocar? Para demarcar que aquela propriedade é sua, elas são... Você pode fazer o que quiser, cantar, você pode fazer o que você quiser. No apartamento, é tudo diferente, alguns horários, você tem que observar algumas coisas. Então, vou sugerir algumas curas, né? Sempre que possível, se você tem uma casa que tem um quintal grande e você ainda não morou, cerque o seu quintal. Coloca muro, faz as delimitações. Você pode instalar algumas cortinas que cubram a janela inteira ou parte delas, para você ficar com maior privacidade. Para amortecer o som entre uma parede e outra, ou até por causa dos vizinhos, você pode colocar placas de cortiça, revestir a parede de placa de cortiça, porque ela abafa o som, tá? E aí você pode colocar algumas cortinas leves, tules, para você não precisa deixar que os outros vejam dentro da sua casa. Você pode pôr também, você tem uma janela muito devastada, você pode pôr uma treliça na frente e do lado de fora da janela, né, para impedir a visão de fora para dentro. Você vê. Se quiser, você pode até pôr alguma planta, se você tiver o chão de terra que você possa plantar. Se você tem um vizinho de baixo, pense na possibilidade de instalar carpetes felpudos sobre os trechos onde você mais anda dentro da sua casa. Você também pode pôr um biombo em frente da janela para limitar as possibilidades das pessoas verem o seu local, ok? Você pode pôr o biombo em frente da janela, que vai dar para a rua, ou então para algum corredor externo. E você vai modificando, você vai mostrando, você vai ajeitando o seu local de acordo com a privacidade que você quer que tenha. Ok, gente? Outra pergunta que foi colocada foi a seguinte: que imagem é comunicada pelas cercas, pelo tipo de muro que você coloca? A natureza, ela nos limita a algumas coisas emocionais na família, né? Então, as cercas, elas são sempre uma proteção, um empecilho, alguma coisa nesse sentido. Então, se você tem um terreno grande, se você tem uma chácara, você pode usar a cerca de estacas separadas para você demonstrar que você é tradicional, sem deixar de flexível, porque você tem espaços, né? Então a gente fala tudo isso em terrenos grandes, casas mais de interior, porque na cidade você sabe que você tem que acabar cercando por questão de segurança. Você também pode instalar uma tela de arame, para deixar bem claro que a sua família precisa de privacidade.
Você também pode ter uma cerca do tipo paliçada, que para você emocionalmente reservado. Então, cada tipo de cerca vai mostrar a pessoa que você é, ok? Você pode também construir um muro, né? Que eu falei, muro de pedra, tijolo, para as pessoas saberem que você é uma pessoa confiável, que eles podem contar, porque a pedra é a solidez, né? É o suporte, o apoio. E assim você vai mudando e mostrando para os seus vizinhos, principalmente casas mais abertas, mais longes, que você, quem você é, tá? Existe o livro da 1001 Soluções de Feng Shui para mudar a sua vida, da Nancy Hydra, que ela mostra todas essas opções que eu estou falando para você. Então, ela é muito colocado. Opa, desculpa. Quando vocês moram em locais muito abertos. E aí ela dá essas soluções. Ok? Outra coisa é que mensagem é transmitida pelo caminho que vai reto ao portão da sua casa. Do portão à porta, né? Principalmente você que mora em casa. Que os moradores da casa levam uma vida tensa e não têm tanto controle sobre suas vidas quanto gostariam de ter. Então, a maneira como você modifica esse caminho, você vai mudando o ritmo da vida. O ato de você caminhar numa passagem sem curvas, retas, sem sinuosidade, não deixa espaço para o divertimento inesperado. Quando a forma do caminho ela não colabora para diminuir o ritmo de você andar, de caminhar, ela tende a sua vida, né, tende a ser mais apressada e menos satisfatória. As pessoas que escolhem ou traçam um caminho reto, elas tendem a viver apressadas. Presta atenção nisso. É aquela coisa, eu vou por onde? Vou por aqui, eu vou por ali. Então, se eu puder dar umas voltas, os contornos, eu chego no mesmo lugar, só que eu me dei a oportunidade de ver outras coisas. Se o caminho for muito comprido, pelo fato da casa estar localizada longe da rua, além de apressado e de reto, as pessoas vão ter uma tendência de ter um sentido de superioridade. O fato de você ver uma porta no fim de um longo caminho aumenta a tua ansiedade de chegar e às vezes afasta o seu caminho, afasta você do seu destino. Tá? Então, algumas sugestões de cura, para você se sentir à vontade com as mensagens comunicadas, que você pode fazer durante esse seu caminho. Ele pode ser sinuoso. Ok? Então, primeira coisa que você vai fazer é limpar a área ao redor do caminho. E começa a dar uma forma sinuosa. Depois você vai preenchendo com alguns materiais, tipo alguns materiais de cores semelhantes, plantas, e aí você vai transformando, dando outro aspecto para o caminho. Você vai perceber que a sua vida vai mudando também, que você vai passando a ter observar mais os locais e tudo mais. Você pode colocar no meio do caminho um vaso, um relógio de sol ou qualquer outro objeto que tenha o tamanho suficiente para mudar a direção de quem chega.
Então você vai colocando os obstáculos. Pode ser uma pedra com alguma coisa decorada, ou algumas coisas. Ok? O que mais você pode modificar? O que você pode colocar? Você pode cobrir a parte do caminho que já existe com uma treliça, ou qualquer outra coisa desse jeito, assim, de você criar uma expectativa diferente no meio da caminhada, porque a pessoa vai ter que dar a volta, né? Vai ter que ir pelo outro caminho que está sendo indicado. Ela não vai passar por cima da treliça, ela não vai passar por cima, ok? Então, existem várias maneiras de você modificar esse caminho, porque isso vai mostrar a pessoa que você é. O que você pode fazer se você precisar de privacidade, mas você não consegue obtê-la? Porque você mora num lote de esquina, porque vem energia dos dois lados. Você pode vedar as janelas da ala íntima da casa e chamar a atenção dos transcendentes para outra coisa qualquer. Então, um lote de esquina, geralmente, se destacam no bairro. Mas o interior da casa de esquina também é muito mais visível. Se você não se sente à vontade, com todas as atenções voltadas para a sua residência, o desafio, nesse caso, é obter um pouco de privacidade. Então, você vai colocar privacidade no seu ambiente. O que você pode fazer? Você pode colocar treliças ao lado de fora das janelas, especialmente nos quartos, banheiros e outros espaços. Isso também é muito válido para as casas que são mais antigas, que estão assim na rua mesmo. Mas cuidado que isso é a rua de lá da Lapa. Então, são as árvores que são os muros dessa casa, e ela é uma casa realmente de esquina. Ok? E é interessante porque em momento nenhum a pessoa colocou um muro, murou mesmo com aquele muro consistente, muro de pedras. Outra coisa, você pode distrair os olhos dos transeuntes conduzindo a periferia do terreno. Então, onde o jardim se junta à rua, você pode criar um canteiro de jardim, um jardim de flores sinuosas, colocar um objeto artístico ou algumas plantas que não são tão comuns, porque assim o olho da pessoa que está passando na rua vai justamente para aquele momento, para aquela posição. Outra questão: que situação é tensa para a sua casa, a menos que você aspire ao cargo de sentinela do bairro, tá? Uma casa situada de frente para uma rua transversal, ou um apartamento ao lado do elevador ou das escadas. Hoje em dia, grande maioria, que nem o meu apartamento, fica do lado do elevador, mas o outro apartamento está do lado da escada, então a gente não tem muita opção, porque a escada é de subir e descer, né? Então, a vulnerabilidade da pessoa que ficou sozinha no jogo de queimada é semelhante a uma casa localizada bem em frente ao final de uma rua transversal, que, se não terminasse, passaria bem em cima do edifício. Além do incômodo representado pelos faróis de carros que incidem sobre a casa durante a noite, sempre existe a sensação de que se está sendo vigiado. Uma casa situada nessa posição faz com que os seus moradores se sintam sempre sob o olhar do público. Por isso que a gente sobe os muros, por isso que na cidade grande a gente constrói os muros. Se você mora num apartamento onde é forçado a reparar nas idas e vindas dos outros moradores do mesmo andar, certamente você também está sob essa tensão, tá? A nossa casa é o nosso refúgio. E para a maioria das pessoas, a casa é uma espécie de território sagrado onde podemos descansar. Por outro lado, se você gosta da posição de sargento ou gosta de ficar sob os refletores, esse é um local favorável para você. Mas se você não gosta,
Então você vai colocar tudo aquilo que você necessita, que você quer para suavizar isso, ok? As sugestões de cura que a gente pode dar para isso, para diminuir os efeitos negativos da rua transversal, deixa as cortinas fechadas na metade inferior da janela que dão para a rua. Você pode reformar o caminho que leva à porta da frente, de modo que ele não desemboque diretamente em frente à rua. Tá? Muda o portão de posição. Você pode plantar algumas árvores de ramos baixos para bloquear a visão da rua. Você pode colocar também uma casa de passarinhos do lado de fora da janela, que dá para a rua. Você pode dispor os móveis que você mais usa de modo que eles não fiquem de frente para a rua. E para diminuir o barulho dos passos dos vizinhos fora do apartamento, você pode usar algo que faça outro barulho, como uma fonte de água, por exemplo. Ela vai distrair, vai abafar o som da máquina do elevador e dos passos, tá? Você pode também pendurar um sino de vento junto à parede e direcione um ventilador para ele, a fim que ele fique sempre em movimento. O sino de vento é muito legal, gente, porque você vai modificando a energia, você vai direcionando algumas coisas aí, algumas energias, algumas coisas diretas, tá? Quais as características de uma fachada que são sinal de hostilidade e inacessibilidade? A gente está falando de melhorar. Então vamos ver como é uma coisa que transmite a parte ruim. Ok? Então assim, a ausência de janela na fachada, ou janelas que estão sempre fechadas, ou com as cortinas corridas, dá a impressão de que eu não quero ninguém na minha casa. Eu sou uma pessoa hostil, tá? Quem já não olhou para uma janela que dá para a rua? Olhar pela janela de uma casa é, de certo modo, o mesmo que você olhar nos olhos de uma pessoa. Você comunica as suas expressões de como você quer fazer as amizades. Tanto as janelas quanto os olhos, eles revelam a alma da casa, a alma da pessoa. A casa que não tem janela na fachada, ela nega aos outros o estabelecimento de um vínculo com o morador. As cortinas de algumas janelas da fachada devem ficar abertas durante um certo tempo, para transmitir uma mensagem de acessibilidade. Ok? Então, a cura para esse tipo de casa que está toda, fechada, é hostil, você pode pendurar para o lado de fora da casa objetos de fácil identificação que mostram quem você é. Como um enfeite de festa, a bandeira de um time de futebol, ou até uma obra de arte você pode colocar. Você pode colocar num lugar bem acessível. Ok? Objetos para serem usados pelos visitantes. Por exemplo, um guarda-chuva, um caderninho de notas, caneta, porque isso é sempre a pessoa precisa, não tem como marcar, então você vai lá e pronto, a pessoa acaba marcando, tá? Então, existe solução para tudo, a gente consegue modificar e adaptar os locais de todas as maneiras, ok? E aí você vai modificando, vai deixando a sua casa mais acessível, mais convidativa. Outra coisa, qual é a mensagem comunicada por uma porta de entrada de 2 folhas ou muito alta? Isso você vê em casas muito grandes, suntuosas, E você vê aquelas portas enormes.
O que significa essas portas? O desejo de ser visto como socialmente superior. A porta da frente grande e alta é um elemento cada vez mais popular nas casas construídas longe, hoje em dia. Facilita a entrada também. Essa porta ela serve muito bem como chamariz de vendas, pois cria uma associação entre a casa e edifícios grandes. Lembra muito castelo, igreja, universidades. O tamanho e a altura das portas devem ser um reflexo do número de pessoas que a usam. Imagina, eu vou para uma casa, tá certo que a minha função, minha intenção não é só morar na casa, mas é trabalhar nela também. E só eu uso aquela porta e aquela porta grande e suntuosa. Fica meio esquisito. E fica implícito que você está querendo intimidar as pessoas, os visitantes e até os próprios moradores. Então, dependendo do tamanho, a porta muito alta vai fazer isso. As visitas, elas podem pensar que é difícil de te alcançar, é difícil acesso até você. Certas pessoas, tanto moradores quanto visitantes, estão em busca de uma elevação no seu status e por isso se sentirão melhor ao passar por uma porta imponente. A sugestão de cura disso é você já pôs a porta, não tem como, não vai quebrar tudo e colocar outra, então você quer que ela pareça menor? Pinte os batentes numa cor contrastante com a cor da porta. Vai parecer que a porta é menor. Você pode pintar o terço superior da porta de uma cor mais escura do que o restante, desde que haja um detalhe ornamental que possa ser usado para separar as duas cores. Você pode pintar uma porta oval em cor contrastante com a cor da porta, numa altura mais ou menos de 1,60 m e 80 do chão. Agora, se você tem uma porta pequena, você quer que ela pareça maior, pendure algumas decorações verticais na porta, um pouco acima dos olhos de quem chega. Você pode pintar também uma falsa verga acima da porta, vai parecer que ela é maior. Você pode colocar também um objeto decorativo acima das ombreiras da porta. Vai dar a impressão que elas realmente são mais altas, são maiores. Ok? Então, dá para ter várias soluções para fazer as coisas, as portas ou parecerem maiores ou parecerem menores. Outra questão. Que forma de casa representa um obstáculo para a mudança pessoal? A casa em U ou a casa que todos os cômodos voltados para um pátio interno. E essa semana, lá em Santa Amaro, teve uma pessoa que comentou isso. Olha, a casa do lado é legal porque ela é toda voltada, todos os cômodos são voltados para a piscina. Então, as pessoas que moram nessa casa, elas têm dificuldade de mudança. Tá? Todas voltadas para a piscina. Então, é interessante. As casas em forma de U e as que têm todas as principais portas e janelas voltadas para um pátio interno tendem a reforçar o estado atual de coisas, pois sua vista não se volta para fora, mas para dentro. Pense nos locais onde predomina esse tipo de edifício. Na China, na Espanha, no Oriente Médio, América do Sul e a ilha de Bali. São culturas que tipicamente representam o estado atual de coisas
e seguem valores tradicionais. Na cultura ocidental, que em geral é mais iconoclasta, as casas normalmente dão frente para a rua, tá? Então, como você pode curar isso? Porque as pessoas que querem mudar, elas se libertam do passado. Então, elas não têm que morar em casas dotadas de pátio interno. Se a sua casa tem uma forma a planta em forma de U, ou tem um pátio interno, mas mesmo assim você quer gozar dos benefícios da mudança, olha o que você pode fazer. Você pode plantar algumas sebes, né, que fechem a vista até o outro lado do pátio. Então você vai fazer uma cerca viva. Você pode mudar a posição dos móveis, de modo que não fiquem voltados para o pátio. Você pode instalar no meio do pátio, é meio estranho, mais uma bandeira, outra peça de tecido que se mova com o vento, né? Então você pode colocar uma biruta, porque aí vai estar mostrando que existe mudança naquele local. Ok? Eu tenho mais 2 perguntinhas ainda para terminar esse assunto. Depois eu vou dar os recadinhos, os contatos. Qual a mensagem transmitida por um primeiro andar saliente que se projeta para fora da parede do andar térreo? É uma mensagem de desigualdade e desunião. A quantidade de espaço atribuídos aos diversos cômodos da casa é um sinal do valor que damos a cada parte do lar. Além disso, nosso olhar é sempre atraído pelas incongruências arquitetônicas ou por a parte proporcionalmente maior de qualquer estrutura. Quando os quartos do primeiro andar são salientes e se projetam para fora dos cômodos do térreo, isso é um sinal de que essas peças da casa são mais importantes do que as de baixo. Ok? Então vamos para as curas. Caso a sua casa tenha o primeiro andar saliente, olha o que você pode fazer para transmitir uma mensagem de unidade e igualdade. Você pode instale imponentes lustres ou postes de luz sobre a linha do que se projeta à frente no primeiro andar. Tá? A luz vai dar o equilíbrio. Plante uma vegetação luxuriante aos lados da entrada da frente, aquelas árvores, né? Tipo altas, que chegue até a divisão entre o térreo e o primeiro andar. Você também pode pintar as esquadrias das janelas do térreo de uma cor forte e contrastante, mais clara do que as do primeiro andar. Você pode também alargar o caminho que leva à porta da frente, tá? E você pode manter as cortinas do primeiro andar fechadas e as do térreo abertas, tá? E a última pergunta desse tema nosso é qual a vegetação que plantada bem em frente à porta da entrada da casa faz mal à autoestima dos moradores? Boa pergunta essa. Né? Então vamos lá, uma grande árvore bem à frente da entrada, ou a poucos passos dela, ela bloqueia. Uma série de livros de Feng Shui fala sobre isso. Esse tipo de planta, essa árvore plantada bem na frente, ela mete medo nas pessoas. É um Qi negativo, porque não circula o ar, não circula a energia. Tá? E a gente tem que ver as coisas que estão ao nosso redor, perceber como nós nos sentimos com essa situação, tá? Nós temos que respeitar o nosso sistema sensorial. Ele tem limitações, sim. Uma árvore assim a gente se sente menos visto, impede a gente de realizar o nosso potencial, impede a gente realizar algumas coisas que a gente quer. Então você começa a lutar contra você, algumas sensações. O calor do sol não passa,
tá? Então, fica limitado a algumas coisas, aromas, a beleza das plantas. Você tem que sentir prazer de estar vivo e sentir prazer do que você vê à sua frente. O Feng Shui ele fala muito dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, de tudo como está a nossa casa, como nós estamos. A sugestão de cura para essa árvore bem na frente reforme o caminho que te leva à porta de casa e faça com que ele não se volte diretamente para a árvore. Então, desvia desse caminho, dessa árvore. Você pode pendurar enfeites na árvore para compensar o bloqueio e diminuir a incidência desta árvore sobre a atenção sensorial. Você vai estar distraindo, é a distração. Você pode pôr um bebedor de passarinho ou uma biruta num dos lados da árvore, a fim que o seu olhar não se volte para ela diretamente. Mas esses objetos, eles vão, você vai buscar o olhar vai buscar o movimento desses objetos. Então, o Feng Shui para a alma, ele mostra todos os aspectos da nossa casa, da nossa vida, de tudo. E ele faz com que nós possamos modificar os nossos relacionamentos. Ok? Ainda falta eu falar algumas coisas para a solução da criação dos filhos e também a parte soluções para melhorar o sono e o relacionamento sexual. Esses vão ser outros temas dos nossos programas, tá? E quem quiser fazer algumas perguntas, você pode fazer as perguntas pelos nossos canais. alquimiaradioweb@gmail.com, Grupo Alquimia, a fanpage. Grupo da Rádio Alquimia também na fanpage. Nós temos um blog, eventosprofissionais2010@gmail.com. Tem o celular que é 11 971 869710. Eu vou falar da minha agenda de segunda a sexta-feira, das 18h30, segundas e sextas-feiras, das 18h30 às 21h30, e aos sábados, das 9h30 às 13 horas, atendimentos e direcionamentos com as cartas em Santo Amaro, na Rua Barão de Cotegipe, 78. Quartas e quintas-feiras nas Perdizes, direcionamentos, terapias do som, energização, reiki. Nas Perdizes e em Vila Mariana também. E algum outro bairro que quiser colocar os nossos cursos, fazer algum grupo de estudo, palestras de Feng Shui e vários outros eventos. E é muito importante você cuidar de você. Agora, sábado agora, dia 28, nós vamos fazer a bênção dos animais. E lá em Santo Amaro, você leva o seu animal, você leva uma garrafinha de água. Se você não levar a garrafinha, eu tenho sempre lá para vender. Você vai levar, se você não puder levar o animal, você vai, faz a ficha à distância. A ficha do seu animal é muito importante você fazer à distância e passar ele nos atendimentos. Os mesmos atendimentos que os seres humanos têm na casa, os nossos animais também têm. Porque eles absorvem nossos sentimentos, as nossas doenças, tudo que é nosso, eles acabam absorvendo. E você tem que cuidar deles, né? Não é justo você deixar eles pegar aquilo que é para nós. Então, gente, leva o seu animal, é lá na Rua Barão de Cotegipe, 78, agora, sábado, às 15 horas. Chega 10, 15 minutos antes para você fazer a ficha do seu animal, ok?
Vamos falar de eventos? Vamos falar de eventos. Vamos dizer agora, vamos ver. Agora em abril, porque nós estamos acabando o mês também, né, gente? Agora em abril, dia 11 de abril, lá na Vila Mariana, nós vamos ter, eu vou até pegar aqui o evento, porque eu vou falar para vocês o que vai ter neste evento, que é das tigelas de cristais e tigelas de metal, tá? Deixa eu pegar aqui. Nós vamos ter um workshop das tigelas de cristal e tibetanas, que é de metal. Nós no curso ensinaremos a trabalhar, que sou eu e mais uma amiga, uma parceira. Ensinaremos a trabalhar com os dois tipos de tigela, a de cristal e as tigelas tibetanas, que são compostas com as ligas de vários metais. Quem não tiver tigela pode fazer o curso sim. Você vai aprender a fazer a limpeza energética da sua casa e trabalhar com sons e diversas energias para o equilíbrio e o seu bem-estar. Se você quiser informação, manda um e-mail que eu mando para você, valores, preços, condições. Vai ser dia 11 de abril, das 15 às 19 horas, ok? Se você quiser um local para indicação de onde você comprar, pelo menos as tigelas de metal, eu indico você, eu dou o endereço, você pode ir lá. Vai ter um pessoal que vai fazer tipo uma excursão, que vai lá comprar para poder ter as tigelas, a de metal. A de cristal, existe um importador. As tigelas não são baratas, ok? E a cotação é em dólar. Se você quiser também eu posso indicar onde você adquirir. Abril, né? Abril nós teremos também. Isso vai ser na Vila Mariana, ok, gente? Dia 15 de abril, nós vamos fazer outro ritual de purificação da lua minguante, tá? É um ritual de limpeza, onde vai ser feito decretos e vai ser todos os meses na lua minguante. A lua minguante vai cair dia 15 de abril, numa quarta-feira. Esses decretos são feitos das 19h30 às 21h30. Você pode fazer o ritual presencial ou à distância, caso você não possa ir. À distância, você vai ter que fazer um depósito do valor do ritual, você vai ter que enviar o comprovante para a gente. E junto com o comprovante você vai enviar o seu nome completo, data de nascimento e endereço, tá? E no mesmo dia do ritual, você vai estar na sua casa, você vai se conectar conosco no mesmo horário do ritual, ok? Se você vai fazer o presencial, você também faz o depósito para garantir a sua vaga, porque são poucas vagas. E você vai trazer o comprovante no dia do ritual, você avisa a gente. E o ritual vai das 19h30 às 21h. Nós precisamos saber a quantidade de pessoas, porque o local não é muito grande, ok? Tem um número limitado, vaga limitada. Todos os meses na lua minguante nós estaremos fazendo este ritual. Participe. Quando a gente monta no Facebook o evento e as pessoas, eu vou comparecer. Lembra de uma coisa, gente? Confirmar presença ali naquela página é você fazer a matrícula, reservar e fazer o depósito, tá? Não coloca lá, eu acho que eu vou, então põe talvez. Ou põe que não vai. Só confirme quem realmente for. Por quê? Porque às vezes a gente fala, nossa, fulano, ciclano, mas você não depositou, então, né? Você não reservou a sua vaga. Então você está tirando vaga de quem quer, quem está querendo participar. Ok? Curso do Reiki Interativo, ele foi mudado, foi para o dia 26 de abril.
É o método do Mikao Usui, é o método que eu uso, o curso é Reiki interativo, tá? Vamos fazer essa interação. É o curso de nível Reiki nível 1 e 2. Eu juntei os dois para quê? Para você ter mais instrumentos, para você poder fazer, cuidar de você e cuidar de outras pessoas, tá? Você vai ter direito a um certificado e o CD de meditação e a apostila. Divido até em 3 vezes. Tanto o curso da tigela como o curso do Reiki, nós dividimos até em 3 vezes e aceitamos também o PagSeguro, tá? Então, participe, aproveite, participe. Deixa eu ver se tem mais algum evento nesse aspecto. Também nós vamos ter toda a última quarta-feira do mês uma palestra de Feng Shui, tá? Como você se sente na sua casa? Você quer solução para isso? Você quer mudar essa vibração? Vai lá assistir a palestra. Vai lá que você vai aprender a harmonizar os seus ambientes e viver bem. Palestra é R$35. Reserva o seu lugar antecipado. Essa palestra, tanto a palestra como o ritual, eles vão acontecer com um mínimo de 5 pessoas. Se não tiver as 5 pessoas, eu acabo não fazendo o ritual. Nem o ritual, nem a palestra, ok, gente? O ritual a gente faz à distância do mesmo jeito, tá? Eu vou estar lá e mesmo tendo a distância, eu acabo fazendo lá no local, ok? Então, assim, você tem tantas maneiras de você cuidar de você e você acaba não se cuidando. Presta atenção no que você está deixando de fazer para você. Faça as perguntas, os nossos contatos. E também agora, dia 29, estava esquecendo, né, gente? Dia 29, agora domingo, lá em Santa Amaro. Lá em Santa Amaro, você vai ter a Feira Mística e o Dia da Beleza. E você pode realmente, vai lá, vai comprar, vai fazer, vai se divertir, tá? Vai ver o show de dança que vai ter. Você pode se consultar com um místico, você pode cortar o cabelo, você pode fazer massagem, você pode receber reiki, você pode fazer doin, você pode tudo. Cuida melhor de você. Então, a oportunidade das 10 às 18 horas lá na Barão de Cotegipe para você realmente cuidar de você. Eu estarei lá, estarei fazendo tatuagem de rena, tatuagem terapêutica, porque ela vai ajudar você, os símbolos vão ajudar você a ter a sua cura ou a te dar proteção, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do programa. E até amanhã. Você acaba de ouvir, pela Rádio Alquimia, Feng Shui para Todos, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Caringi.